Flamengo só volta aos treinos amanhã, mas tem uma galera voltando já hoje para aprimorar lá a parte física, né? O jogo é só semana que vem, mas a sequência é braba pra caramba. Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão e também o primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Racing da Argentina, né? E o Flamengo tem tudo para aproveitar essa data FIFA aí. Quem conta pra gente é Duda Dal Ponte. Oi, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Tem sim, porque pela primeira vez no ano, o Flamengo não tem convocados para essa data FIFA. Então, o técnico Filipe Luiz vai ter todo mundo à disposição para essa semana de treinamento, pensando na sequência decisiva que você falou. Hoje pela manhã, pela primeira vez, na verdade, os jogadores se reapresentaram, mas só parte deles, como você falou, aqueles que precisavam de um olhar para a parte física e aqueles que não viajaram para a Bahia também, como, por exemplo, o Saul e o Alexandre. Os outros jogadores se reapresentam amanhã. Agora a gente precisa falar de um caso extracampo, porque a Conmebol convocou o Bruno Henrique para participar de uma audiência nessa sexta-feira por conta dos atos obscenos que ele fez na classificação do Flamengo na Libertadores há 2 semanas, lá em La Plata contra o Estudiantes. O Bruno Henrique vai participar de forma virtual e pode ser até suspenso. Nas redes sociais, ele disse que fez isso depois de ser atingido por um isqueiro no rosto que foi jogado pela torcida do Estudiantes. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Agora atenção, porque Palmeiras e Flamengo estão se cutucando o tempo inteiro. Dentro e fora de campo. Mas a gente começa primeiro falando do futebol em si. Olha só, jogos de Palmeiras e Flamengo até o final da Série A deste ano de 2025. Veja bem, o Palmeiras nem tem tempo para respirar, porque faz o jogo atrasado contra o Juventude, que acontece nesse sábado. Então, o Flamengo também tem o jogo atrasado contra o Sport, porém sem data definida. Aí tem a sequência. Mais um jogo atrasado que também não está marcado, do Palmeiras contra o Santos. O Flamengo só tem um a cumprir por enquanto. Bom, aí na sequência, o Palmeiras de Abel Ferreira recebe o Bragantino, vai ao Maracanã para fazer o embate direto e reto com o Flamengo. Depois, em casa, faz outro jogo importante contra o Cruzeiro. Sai para enfrentar o Juventude, tem o clássico contra o Santos, lembrando que o do primeiro turno ainda não aconteceu. Aí Mirassol fora lá no Maião, Atlético também fora, Fluminense jogando no Allianz Parque, Grêmio em Porto Alegre, Vitória em casa e aí finaliza a sua participação diante do Ceará, lá na capital cearense. Bom, Flamengo, olha só, já enfrenta o clássico com o Botafogo, mas tá com todo mundo aí pra treinar na data FIFA, aquela coisa toda, interessante isso aí, não é? Renata. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado? Nenhum jogador de seleção? Temos que averiguar. Choradeira, Edu. Olha só, na sequência já é o jogaço. A partida super esperada e aguardada com o Palmeiras. Na sequência, Fortaleza fora, o Sport em casa. Ainda se enfrentam também pelo primeiro turno. São Paulo fora, aqui na capital paulista. Pode entregar, São Paulo. Santos em casa, lembrando que o Santos bateu no primeiro turno, o Flamengo na Vila Belmiro, não é? O Fluminense clássico, que é no Maracanã, é fora Peronomútil, não é? Bragantino em casa, o Galo em Minas, o Ceará no Maracanã e aí finaliza diante do bom time do Mirassol no Maião, fora de casa. Analisando as duas tabelas de cada um, quem é que tem vida mais fácil para começo de conversa, Chico? Eu acho que as tabelas elas são semelhantes, mas eu preciso analisar o momento das duas equipes, né? E a gente falou, tem uns 3, 4 jogos que o Palmeiras ainda tinha um potencial de crescimento, estava numa evolução. E o Flamengo, obviamente, pelo time que tem, teria todas as condições de brigar pelo título. E o Cruzeiro estava ali, né, como uma terceira via. Eu ainda vou manter a minha ideia de que o Palmeiras ele está numa crescente. Mostrou isso no Clássico, mostrou isso em jogos recentes. O Flamengo, às vezes, tudo bem, ganhou do Corinthians aqui, mas perde pontos em casa. E eu falei aqui, perdeu pontos para Vasco, para Grêmio, times que não estão brigando a ponta de cima. E é isso que está deixando o Flamengo numa condição até hoje, né? O Palmeiras está com um jogo a menos e uma condição até de disparar. Eu acho que o Palmeiras está no melhor momento possível e na hora certa. Eu acho que virou, assim, candidataço ao título. Sgarbi, qual é a sua opinião?
Eu falo há um tempo de que o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. E é o time mais preparado, Mas assim, não no modo precisa geral. ser ajudado, né? Do quê? O quê? Precisa ser ajudado. Né? Aí o senhor tem um ponto novo, também, mas sim, apesar canceladeira, disso... Só tô falando. Apesar de Uma todas coisa é as... uma coisa, outra coisa é outra já coisa. foi. Não, mas isso pode definir campeonato. Tira do coração isso aí, sim. Não, mas agora, sério, apesar de todas as polêmicas, o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor time, que vem jogando o melhor futebol. Querendo ou não, o Palmeiras é um time que vem expressando também um poder de reação interessante. Em vários momentos na temporada, assim, não se abala. Então, eu vejo o Palmeiras hoje como favorito. Pesa muito o fato de que pega Flamengo e Cruzeiro em sequência. 2 derrotas, uma derrota e empate nessas 2 partidas, que pode acontecer, claro. Aí o campeonato fica aquela loucura de novo. O Flamengo tem uma tabela difícil também, pega o Botafogo fora, clássico. Só que por conta desses 2 jogos, Palmeiras pegando Flamengo fora de casa, depois o Cruzeiro também, que é um time que deu trabalho já no primeiro turno pro Palmeiras. E é uma tabela difícil. Principalmente entre a Libertadores, né? Mas os dois Esses times 2 têm, jogos. né? Não, mas esses 2 jogos, né? Mas os dois times estão jogando a Não, Libertadores. eu sei, entre esses 2 jogos, Flamengo e Cruzeiro, é entre a data FIFA. Ou data FIFA, da Mas o Libertadores. Flamengo já pegou o Cruzeiro em casa e não ganhou. Sim. Ou seja, teve a chance e não aproveitou. Arbitragem de quem? Só que o Cruzeiro ainda pode pra saber, aprontar não. também pra cima do Palmeiras. É um time que tem Nós condições temos mais pra 2 isso. datas FIFA, né? Mais uma só. Essa é mais uma. Mas essa e mais uma. Essa e mais Que uma. será na próxima Pra terça-feira. esse ano, né? É esse ano. A probabilidade de Palmeiras e Flamengo ter mais jogadores nessa dia das Não, seleções... mas como? Se o Flamengo não teve nenhum jogador Tudo bem cedido? nessa, mas só que tem uma próxima data que provavelmente... Não, mas não vai ser. Eu acho que quem se beneficia com tudo isso daí é o Cruzeiro. Não vai ser, porque o Flamengo, os jogadores que foram convocados, são convocados para os 2 jogos. Só que tem um De detalhe, sexta, olha... falando de uma outra Na data, outra FIFA, data, não da FIFA. terça-feira. Todo mundo, claro que é Mas vai ter um outra? confronto à Quando? parte, é atrativo você pensar nesse enfrentamento Sabia, entre não. Flamengo e Palmeiras. Só que tem um detalhe, já neste sábado, no meio da data FIFA, o Palmeiras, que é um time na teoria bem mais forte que o Juventude, só que terá 8 desfalques. E aí é que tá, é um jogo que às vezes você acha, não, com o que eu tenho aqui eu administro, e se empatar de repente? Sem atacante, sem volante. Não é? Ah, sou mas ainda choro tem já. outro jogo atrasado, Mas tem um não tem o confronto melhor elenco direto. do Brasil? Mas às Ué, sem vezes a 10 gente não doutor? pensa em alguns Não tem jogos que 3 parecem times, fáceis. não, O não são Cruzeiro 3 times, não imaginava que tropeçaria diante do esporte. Agora, Marco, e você? Qual é a sua opinião? Quem tem tabela mais fácil aqui? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Tabela equivalente, a vantagem do Flamengo, se é que é vantagem, é jogar em casa contra o Palmeiras. Os adversários são bastante equilibrados. A facilidade com times mais fracos, teoricamente falando. Você falou do Palmeiras jogar com o Juventude com menos 10 jogadores, mas tem 2 times, todo mundo fala isso, que é o melhor elenco do Brasil. Ainda o jogador forçou o cartão para poder não ter esse jogo. Então, eles estão contando com vitória. Independente de Você acha que o Vitor Roque forçou o cartão? Eu acho que ele não se você ligou. força cartão para não ficar na partida... Porque ele não ia ficar, doutor, ele ia viajar Não, obviamente. para a Então, seleção. Não, mas o Vitor Roque especificamente... Não, o Vitor Roque o Vitor não. Roque foi um acaso, Gomes, porque ele o não foi Gomes, convocado. O Gomes forçou. Gomes, sim. O Palmeiras não tem mais nenhum amarelos 90 clássico, né, minutos. para disputar. O quê? Tem Santos. O Palmeiras... Não, tem o Santos. Tem Mas Santos, mas 2 jogos contra o tem. Santos. E eles Agora são você 2 pega o vezes, porque não jogou pelo O primeiro. Flamengo tem o Fluminense fora. Botafogo e tem o Fluminense, que teoricamente... E outra coisa, o Palmeiras tem Santos, de clássico. repente, se ainda estiver nessa situação ruim, talvez seja forçado a vencer de qualquer jeito. E daqui a pouco o Neymar volta. E analisando essa tabela que você mostra aí, sabe quem está complicado aí? Quem? Quem vai enfrentar os 2. Porque são os 2 maiores clubes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que foram beneficiados por erros de arbitragem. Oi? Flamengo, foram beneficiados por erros Qual de Flamengo? Qual arbitragem. lance o Flamengo o foi Palmeiras, beneficiado? o Flamengo contra o Corinthians, que foi lateral pro Corinthians, saiu o gol do Flamengo. E para. ninguém fala Mas nada o Flamengo disso aí. teve 2 jogadores Inclusive, mesmo, velho. Não. E contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado. Então eu sou o quê? Então, São Paulino também? Não, Eu mas tô você é te entendendo. corintiano. Por que Acontece- você trouxe o Corinthians para essa porque é o relação? seguinte, Ulisses. porque o Boto foi para a imprensa, e falou o seguinte: coisas estranhas do futebol estão Ele acontecendo. esqueceu a mão do Gerson no jogo Entendeu? contra o Grêmio. Ele esqueceu Uma um monte de mão do mãozão lá Gerson. atrás, Ele esqueceu que o Flamengo não vinha 5 jogos sem vitória e ganhou do Corinthians num erro de arbitragem. Você quer então trocar ele o esqueceu lateral um pelo monte pênalti? de coisa e falou um monte de besteira. Olha, e a Tá me informação entendendo? que chega é que o STJD vai chamar o José Boto para prestar informações e declarações sobre isso. Explicar o que aconteceu. Tem que ser punido como auxiliar do Abel foi punido quando falou sobre isso. É o mínimo. Entendeu? Quando Falou falou- o besteira, João Martins falou do sistema. O Flamengo é muito grande, mas muito grande para ter esse tipo de postura de dirigente. É muito grande. Tem que E ficar tem que quieto, olhar então. os erros que Flamengo aconteceram fica a quieto. favor também. Diretoria do Flamengo tem que ficar quieto, então.
Segundo o senhor Ulisses, não pode falar nada. Tem que ficar quieto, então. Não pode demonstrar que está incomodado com a arbitragem. Fica quieto. Mas ele colocou em suspeito o campeonato. Colocou em xeque o campeonato. Uma coisa é você apontar o erro. Não tô concordando. Uma coisa é apontar o erro, outra coisa é você falar assim, peraí, tá suspeito. Estamos passando por um momento então tem que as coisas... Não, e não só em relação ao Palmeiras. As coisas estão estranhas. Só São uma lances coisa, inacreditáveis no mercado. A reclamação dele não foi, pelo que eu entendi, sobre as expulsões, sobre o jogo do Bahia, sim sobre os outros jogos. Então. Ele falou não, em ele não falou, campos. ele não questionou. Coisas estranhas acontecem em outros campos. Então, ele não falou, que a gente poderia dizer, ele tá chorando que 2 jogadores foram expulsos, perdeu pro Bahia, mas ele falou de outros jogos, não é? Everton Guimarães, pra você... Aliás, o Everton já declarou na internet, aqui, várias vezes, que o Palmeiras será o campeão. É isso? Você continua com essa ideia, Everton? Renata, continuo. Acho que o Cruzeiro e o Flamengo estão muito próximos, correm por fora, mas para mim o grande favorito para ganhar, né, basta a gente ver o número de jogos que o Palmeiras tem, o futebol que o Palmeiras está jogando. E um detalhe, né? O Cruzeiro joga com o Palmeiras fora. Embora o Cruzeiro, por exemplo, contra o Flamengo, viu o Boto, BAP, aliás, o BAP, um festival de groselhas, né? O que sai da boca do BAP e agora do Boto também, vocês podem reclamar, mas vocês precisam provar o que vocês estão falando, né? Foi o que eu disse ontem aqui. O Textor, ano passado, falou um monte de groselhas, não provou nada, mas também não aconteceu nada, né? Então, tem que parar com esse negócio, tá? De falar, porque tem algum esquema. Prova que tem esquema para favorecer esse ou aquele, né? Agora, voltando a falar do Palmeiras aqui. É o grande favorito, né, Renata? Tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Cruzeiro faz o confronto com o Cruzeiro, joga com o Flamengo fora, mas hoje eu acho o Palmeiras mais consistente que o Flamengo. Então, eu que já entendo e vejo o Flamengo como favorito para ganhar a Libertadores, depois desse sprint aí que o Palmeiras iniciou, e eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Detalhe, eu acho até que o Cruzeiro está um pouquinho à frente do Flamengo na briga, embora na tabela o Flamengo tenha um jogo a menos e ponto a mais. Porque o Cruzeiro, por exemplo, no encontro com o Flamengo, ele não perdeu para o Flamengo. Foram 4 pontos em 6 trazidos aqui para Belo Horizonte. Contra o Palmeiras, o Cruzeiro ganhou. Vai fazer o jogo no Allianz Parque. Tudo bem, mas o Palmeiras hoje é um futebol consistente, um elenco espetacular e tem, assim como o Léo Jardim faz um grande trabalho, tem o Abel Ferreira, que é o melhor de todos, né? Olha, o Everton falou que o Cruzeiro está na frente do Flamengo na briga pelo título e atrás do Palmeiras. E aí, Rona? Não, e aí que esse gordinho deve estar louco. O café da manhã dele veio alguma coisa estragada. Metanol. Porque você perguntou do Palmeiras e do Flamengo e ele veio falar do Cruzeiro. Meu Deus do céu, agora esse negócio de... A chance de título, hein? Será que nós temos, hein? Olha lá, a chance de título pro Gordinho. Aí, Gordinho, presta atenção, olha lá. A gente tava falando do Boto, apareceu um Jubarte aí. Gente, é que o Palmeiras, depois dessa vitória tão contestada no Choque Rei, ele pulou para 60,6% de chances de ganhar o título brasileiro. Claro que daqui a pouco muda, ou não. Ou permanece assim. O Flamengo... Vai acontecer muita coisa ainda. Se o Palmeiras ganhar esse jogo do Juventude no sábado, essa partida atrasada, ele vai melhorar ainda mais esse índice aqui. Mas a conta também é feita no número de jogos, né? Como o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, que é contra Só que aí já é confirmado, né? Se ganhar, já vai ter os 3 pontos na conta. E já tem uma vitória a mais que o Flamengo, né? E ainda vai ficar com o jogo contra o Santos ainda, e o Flamengo aí também esse com o Sport. E ficaria à frente do Flamengo com a vitória a mais com o número de pontos Só também. que tem confronto direto ainda. Aí tem confronto direto, mas ele pode perder. Aí tem que ver saldo, porque ficaria 17-17. E esses clubes não se contentam em brigar dentro de campo, fora dele, a briga é intensa também entre BAP e Leila Pereira. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, né? O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo. Flamengo é malvadão, Flamengo não negociou, Flamengo não conversou, Flamengo foi intolerante. Nada disso é verdadeiro. Flamengo é contra a formação de uma liga no Brasil. Eu vou repetir para os senhores aqui, o que eu já disse para a Flamengo TV e outras vezes. Para se ter uma liga no Brasil, o Flamengo vai ter que pagar para os outros e virar uma SAF, não vai ter liga no Brasil. O Palmeiras ganha um pouco mais do que ele ganhava anteriormente. É fácil ser generoso, né? E socialista com o dinheiro dos outros, certo?
Eita! E a Leila respondeu assim, o presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores, que é o que está acontecendo no Flamengo. Gestão anterior do Landim assinou e aí agora eles querem rever o contrato. Ela continua. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco e nem a Netflix. Vamos lá, verdade. Aqui eu dei uma imitadinha. A Leila foi bem. Se ela quiser comprar o Vasco na Netflix... Deixa eu falar, a presidente Leila, ela foi muito bem, a presidente do Palmeiras, ela foi demais na resposta dela.